Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 4 de junho de 2021, são 21 horas e 16 minutos. Terceiro trimestre da classe de adolescentes. Adolescentes da Bíblia. Fui injustiçado. Essa é a nossa lição número 2. E você já foi injustiçado? Claro que você já foi injustiçado. Deixa aqui nos comentários se você quiser deixar alguma vez que você foi injustiçado, você acha que foi injustiçado. Deixa aqui nos comentários. Complete o texto. A maneira como Deus falava com José através de sonhos incomodava seus irmãos e algumas vezes até seu próprio pai. Porém, os sonhos que Deus dava a José eram proféticos e anunciavam um tempo que ainda estava por vir na vida do jovem. Procure no caça-palavras os nomes dos 12 filhos de Jacó. Na horizontal você tem, na primeira linha, os nomes de Dan e Issacar. Na sétima linha, você tem o nome de Simeão. Na nona, você tem o nome de Gade. Na linha 10, você tem o nome de Rúben. Na linha 11, você tem o nome de Levi. E na 12, você tem o nome de Asser. Na parte vertical, você tem na primeira linha o nome de Zebulon. Na segunda linha, o nome de José. Na quarta linha, o nome de Benjamim. Na sexta linha, o nome de Judá. E na oitava, não tem mais. São somente esses, os 12 nomes dos filhos de Jacó. Porém, Dan, Benjamim, Issacar, Zebulon, Simeão, Gade, Rúben, Levi, Asser. São 12 nomes aí. Refletindo, resposta número 1, honrar a Deus, temê-lo de coração e confiar nas suas promessas. Resposta número 2, Deus. A resposta número 3 é uma resposta pessoal. Destaque, Jacó já era velho quando José nasceu e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Está lá em Gênesis capítulo 37, versículo 3. A história de José é uma das narrativas mais famosas da Bíblia. Muitos jovens e adolescentes identificam-se com essa história, não é mesmo? Talvez sua luta não seja tão difícil quanto a de José, que foi vendido por seus irmãos e também trabalhou como escravo na casa de Potifar, sendo cobiçado por sua mulher e depois levado preso. Mas você deve enfrentar outras dificuldades e desafios do nosso tempo todos os dias. O importante é que Jesus Cristo está conosco sempre. Certamente na sua vida, essa vida de adolescente, na igreja, claro, né, tem aquelas velhas piadinhas de sempre, você sempre vai ouvir uma coisinha aqui e outra ali. Bom, não se compara à questão da vida de José, mas é verdade que certamente você já passou por algumas situações na sua vida, situações um pouco difíceis, complexas, às vezes até delicada. Então veja que em todas essas coisas você precisa compreender que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. O Senhor Jesus sempre estará ao seu lado, mas você precisa também ter a maturidade de compreender que tais coisas é normal que venha para a nossa vida, né? A vida do cristão. O cristão sempre passará por situações difíceis, delicadas, de perdas e outras coisas, de afronta, de infortúnio, de difamação, calúnia, sempre acontecerá no nosso meio, mesmo você sendo um adolescente, principalmente por você ser adolescente, porque muitas das vezes as pessoas têm um adolescente como pessoas imaturas. Eu já vi adolescentes muito mais maduros do que pessoas com mais de 40, só para você ter uma ideia. É bem verdade que nessa idade você está em fase de crescimento, come, que é uma beleza, e essas coisas são naturais, então dorme até as tantas, né? Entretanto, isso é da natureza do adolescente, isso é natural que aconteça com o adolescente. Você não pode ficar nessa toda a vida, né? Mas certamente você vai começar a se acertar. Então, por essas coisas, sempre tem aquelas pessoas na igreja que falam alguma piadinha, que são os aborrecentes, que dormem até meio-dia. Bom, que dormem até meio-dia é possível mesmo, né? Sejamos razoáveis, né? Sejamos verdadeiros. Digo porque já fui adolescente e eu dormia, que era uma beleza. Além de comer bem, né? Então veja que isso é da
a natureza do adolescente. É natural, é claro, também existem as suas exceções. Há pessoas que são adolescentes que não dormem tanto e não comem tanto, mesmo sendo cristãos. É normal, acontece. Existem regras, existem as suas exceções. De qualquer maneira, você sempre passará por situações complexas, você sempre vai passar por situações adversas. Então você precisa ter maturidade e saber que essas coisas vão vir até você, e você precisa ter maturidade dentro da palavra do Senhor, com o entendimento do Senhor, pelo Espírito Santo, que você, na verdade, você está sendo apenas provado, apesar de ser adolescente. Mas nós vemos aqui o caso de José, que foi provado de uma forma tão difícil, né, delicada, vendido pelos irmãos, trabalhou como escravo, então foi uma situação bem difícil. Então veja que ele permaneceu firme e obediente ao seu Senhor. Um jovem sonhador. Os sonhos que esse jovem de apenas 17 anos tinha não eram comuns, eram sonhos que o próprio Deus dera para a sua vida. E isso causava inveja em seus irmãos. Além disso, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, pois este era o filho da sua velhice. Jacó, também conhecido como Israel, era filho de Isaque, neto de Abraão, ou seja, José era bisneto de Abraão. Jacó teve filhos com outras mulheres e com as servas delas, sendo isso comum naqueles tempos. Há pessoas que falam, até com uma sinceridade, eu não vejo falta de sinceridade nisso, mas as pessoas dizem muito que os sonhos de Deus não podem morrer na sua vida. Bom, nós precisamos compreender duas questões sobre isso. Você pode sonhar e deve sonhar. Eu também posso sonhar e devo sonhar também, mas compreender que é do Senhor que vem a nossa resposta. Existe uma passagem bíblica que está lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 3, que vai ilustrar bem esta situação. Se a gente colocar as coisas na mão do Senhor, os nossos sonhos serão estabelecidos, nossos projetos, nossos planos. Mas eu quero dizer de fato sobre a questão dos sonhos de Deus não podem morrer na sua vida. Existem dois pontos aqui que precisam ser compreendidos. O primeiro ponto, que só sonha quem dorme. E a Bíblia diz que Deus não dorme. Como está lá em Salmo 121, número 3. A Bíblia diz que Deus não dorme. Então, se Deus não dorme, não tem como ele sonhar. Um outro ponto que também precisa compreender é que Deus não precisa de sonhar. Por quê? Porque ele realiza. Como diz Jó 42:2, nenhum dos seus planos pode ser impedido. Então Deus não precisa ter um sonho para realizar, ele simplesmente vai lá e realiza. Quando Deus criou o mundo, por exemplo, Deus não ficou sonhando que ia criar o mundo, ele simplesmente foi lá e criou. Por quê? Porque ele não sonha. É diferente de Deus te dar um sonho, é diferente. O sonho foi você que teve por intermédio de Deus, mas Deus propriamente, ele não sonha, ele realiza. Então, uma outra questão sobre a questão do sonho, os sonhos também é uma forma profética. É bem verdade que essa questão dos tempos dos profetas terminaram, agora Deus usa pessoas que Deus usa em profecia, mas não existe mais o ofício de profeta. Vemos que algumas vezes pessoas já tiveram um sonho que se realizaram. Eu mesmo já tive alguns sonhos que de fato foram sonhos, eu estava dormindo, eram sonhos mesmo e realmente foram concretizados tempos depois. E teve um caso, por exemplo, que eu tive um sonho um tempo atrás, ele se cumpriu no mesmo dia. Eu cheguei, acordei, comentei com a minha mãe que eu tive um sonho daquela forma e mais tarde ele se concretizou exatamente da forma que eu sonhei, com pessoas que eu nunca vi. Então veja que os sonhos também eles têm essa questão de mostrar o que vem depois. E muitas das vezes as pessoas ignoram o sonho de pessoas. Pessoas tiveram um sonho, é bom sempre parar para ouvir, porque pode ser que Deus dê o entendimento, o discernimento daquele sonho, pode ser algo bem espantoso ou que vai simplesmente edificar a igreja do Senhor. Então valorize os sonhos sim, os sonhos é algo de Deus que nós precisamos compreender e entender, se caso Ele der o discernimento, porque haverá sonhos que você terá que ninguém terá discernimento, nem você, e Deus não te dará discernimento. Entretanto, há outros sonhos que Deus te dará, você terá sonhos e Deus também te dará discernimento, ou quando você conta para alguém, essa pessoa também vai ter o discernimento, como foi o caso de José. Pessoas tiveram sonhos e José teve discernimento através de Deus, né? Deus deu o discernimento a ele. Injustiçado dentro de sua casa.
Jacó fez uma túnica de várias cores para seu filho José, uma túnica colorida que era diferente de todas as outras. Isso aborreceu ainda mais os irmãos de José, que viviam cansados dos sonhos do jovem. Certo dia José estava procurando seus irmãos no campo e quando de longe os avistou, eles logo conspiraram contra o jovem, dizendo uns aos outros: lá vem o sonhador, venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Quantas pessoas, às vezes você já até contou talvez um sonho para alguém e as pessoas disseram até isso para você, né? Lá vem o sonhador, né? Bom, é o sonhador que leva a sua vida adiante. A pessoa que não sonha é uma pessoa que está afadada a parar no tempo, a ficar perdido no tempo, porque nós precisamos ter um sonho na vida, ter uma meta na vida. Realizar um sonho é algo extraordinário. Agora, nós também precisamos compreender que há sonhos que nós podemos ter sonho que vai desabar. Então, nós precisamos ter cuidado com o sonho que nós vamos ter. E quando nós tivermos esse sonho, o que nós temos que fazer? Colocar nas mãos do Senhor, para que Ele faça segundo a vontade dEle. Porque do coração do homem vem, claro, os projetos e os sonhos, mas da boca do Senhor vem a resposta. Então, muitas das vezes, as pessoas podem conspirar contra os teus sonhos. Então, é bom você ter cuidado para quem você vai contar os teus sonhos, para que isso também não cresça nos outros uma inveja, uma ira, né? Uma raiva de achar que você está se achando ou coisas do tipo. Porque sonhos não é todas as pessoas que têm um determinado tipo de sonho. Então você de repente vai vir com um sonho diferente. No caso de José, era um sonho bem complexo, de fato. Quem olha aparentemente, quem é que quer? Aparentemente, se não tiver um coração como o Senhor, né? Como o Senhor nos dá, se nós não tivermos um coração transformado, quando a pessoa conta um sonho para nós, que vai dizer que nós vamos nos encurvar a ele, certamente nós iremos ficar com raiva, né? Vamos ter raiva no nosso coração. Mas se nós temos um coração transformado, uma pessoa pode contar um sonho desse para nós, que nós não ficaremos tristes, muito pelo contrário, vamos nos alegrar e fazer com que o Senhor venha cumprir o sonho que teve na vida daquela pessoa. Mas não foi o caso aqui dos irmãos de José. Eles ficaram com raiva, com ciúme, com inveja dos sonhos de José. Então, muitas das vezes, as pessoas terão inveja do teu sonho. Então, cuidado para quem você conta os seus sonhos. Isso é perigoso. Quando você conta um sonho para alguém e essa pessoa tem uma inveja de você, ela vai fazer de tudo para com que esse sonho seu não seja concretizado e assim você perca até mesmo sua fé em Cristo e até mesmo possa você mais tarde se desviar por conta disso e se afastar dos caminhos do Senhor. Então, cuidado para quem você conta os seus sonhos. Deus honra José no Egito. A Bíblia relata que José era muito bonito e logo chamou a atenção da mulher de Potifar, que o desejou. Como ele era temente a Deus, recusou-a, que indignada armou uma emboscada para o jovem, que logo foi enviado para a prisão. Mesmo assim, José prosperava e o carcereiro da prisão entregou as chaves nas mãos dele para que cuidasse de tudo ali. Olha que situação. José, por ser uma pessoa íntegra diante do Senhor, e como a Bíblia diz, ele era de boa aparência, então a mulher de Potifar o desejou, mas ele rejeitou esta mulher porque não iria pecar contra o seu Senhor aqui na terra e principalmente contra o Deus dos céus. Então ele fugiu daquela mulher. E aquela mulher então criou ali uma situação que ela ficou indignada, então armou uma cilada para que assim José fosse preso. Entretanto, mesmo lá, mesmo na prisão, José prosperava. Por que José prosperava? Por uma única situação, porque José era um jovem obediente ao seu Senhor, independente das circunstâncias. Ele poderia naquele momento se aproveitar da sua beleza e aproveitar daquela mulher, né, do seu senhor, né, de Potifar, mulher de Potifar, e ter relações com ela. Mas ele optou por não pecar contra Deus. Então veja que ele obedeceu ao Senhor e à sua palavra. Então o Senhor Deus honrou José ali no Egito. O poder do perdão.
No contexto de Gênesis 45, José tem a atitude mais nobre que um ser humano pode ter: perdoar. Ele os perdoou e ainda tirou o peso da culpa de seus irmãos. Agora não fiquem tristes, nem aborrecidos com vocês mesmos, por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Agora você vê. José teve um sonho, criou inveja e raiva nos seus irmãos. Eles venderam o seu irmão ao povo que estava indo para o Egito. E agora o sonho de José se tornou realidade. Agora você vê, com uma situação tão adversa, tão complexa, o Senhor fez os sonhos de José se tornar realidade. Por quê? Porque até nas adversidades, o Senhor muda o quadro daquela pessoa que é obediente à sua palavra, é obediente àquilo que o Senhor plantou em seu coração, é a pessoa que mantém uma vida de obediência ao Senhor. Então veja que aqui o Senhor mudou completamente a situação e José, como tendo um coração em Deus, perdoou a sua família. Não é muitas das vezes a hora, de repente você está numa situação dessa, de perdoar a sua família, perdoar aquelas pessoas que foram contra os teus sonhos ou até mesmo os teus projetos, que talvez tenha levantado a voz para você e te caluniaram. Não está na hora de você perdoar? Ou melhor, você não acha que já passou da hora de perdoar? A Bíblia diz que se teu irmão tem algo contra você, vai você e pede perdão a ela. Então, faça isso. Vai lá e peça perdão. Independente se foi a pessoa que errou com você, mas vai lá e peça perdão. Se foi você que errou com ela, você também vai lá e peça perdão a ela. Por quê? Porque o perdão ele vai abrir um leque de possibilidades na sua vida. Quando você perdoa, libera o perdão, a Bíblia diz que aquele que não perdoar aqui na terra não será perdoado. Então perdoa aqueles que te afrontou. Conclusão. Aprendemos com a história de José que apesar de tudo quanto passou e viveu, não se deixou contaminar pela raiva ou pela vingança contra seus irmãos. Em vez disso, foi nobre em perdoá-los e reconheceu que tudo que Deus permitiu que acontecesse foi preciso para que chegasse ao Egito e se tornasse governador a fim de livrar o seu próprio povo no tempo oportuno. Por isso José sempre foi abençoado e próspero, pois temia a Deus desde muito jovem, confiava em seus desígnios, acima de qualquer coisa. Seja você também um José desse tempo moderno. Então, independente das situações que aconteçam, você será próspero se você temer ao Senhor, se você obedecer à ordem do seu Senhor. Deus falou algo para você, obedeça ao Senhor. Porque assim, quando o Senhor te dá um sonho, o Senhor tem desejo de realizar. Agora, existem algumas questões. É bem verdade que nenhum dos planos do Senhor pode ser impedido, mas há em alguns casos, em algumas situações, que Deus te dá o livre-arbítrio, né? Na verdade, nós já temos o livre-arbítrio. Então, o Senhor também espera uma resposta sua. Então, será que você não está, às vezes, se fechando para a obra do Senhor? Será que você, como está adolescente, está um pouco indeciso ainda? Você não acha que você passou da hora de deixar Deus te usar? Então, você continue. Talvez você não seja governador do Egito, mas você pode chegar num nível muito melhor do que isso. Você pode, aqui na terra, que eu digo, né? Porque na eternidade já é certo de você ter o seu galardão, desde que aqui você faça a obra do Senhor, certamente você receberá o seu galardão nos altos céus. Bem verdade que esse galardão só virá se você trabalhar para o Senhor. E o que é o trabalho para o Senhor aqui na terra? É visitar os órfãos, é pregar o Evangelho a toda criatura, é você levar a palavra do Senhor. Então, nesse contexto aí sim, você vai receber o galardão lá nos altos céus. Mas aqui na terra você também pode ter algumas regalias, por ser obediente ao Senhor, assim como José teve. José teve regalias no Egito porque obedeceu ao Senhor. Então vemos que quando nós somos obedientes a Deus, claro, haverá algumas situações, e muitas de verdade, né? Muitas situações de diversidade, de dificuldade, mas o Senhor sempre nos dará um escape. Então veja que haverá momentos das famosas vacas magras, né? E também as vacas gordas. Então que nós venhamos assim compreender que há momento de fartura e momento de fartura, né? De fartar tudo, né?
Então veja que há uma situação que nós podemos hoje ter muito e amanhã termos pouco. Até há quem diga, né, e eu concordo, que dia de muito véspera de pouco. Então nós precisamos, se temos muito hoje, vamos repartir para ter o mesmo tanto amanhã e não ficar comendo muito hoje e não comer nada amanhã. Então que nós venhamos a cada dia, apesar de sermos muitas das vezes injustiçados, não vamos fazer injustiça a outras pessoas, que nós venhamos todos ficar no mesmo propósito de não fazer injustiça às outras pessoas, ainda que nós venhamos ter sido injustiçado, mas nós não vamos passar isso para alguém. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Boa aula! Tchau!